Olá! O mundo está redescobrindo o assassino Jeffrey Dahmer, que é considerado um dos serial killers mais macabros da história dos Estados Unidos. Quer dizer, serial killer já é uma coisa bem macabra, mas a história de Jeffrey Dahmer é macabra demais até para os padrões convencionais desse universo. E ele já teve a sua saga assassina contada em filmes e documentários, e agora ganhou uma minissérie da Netflix das mãos de Ryan Murphy, o mesmo criador de American Crime Story. Estamos falando de Dahmer, um canibal americano. E o vídeo de hoje é finalmente a crítica dessa minissérie que, até a gravação desse vídeo, ainda está em primeiro lugar das séries mais vistas da plataforma. E aí, o que eu achei dessa minissérie? Será que eu gostei, não gostei? E quais foram as partes que mais me chamaram a atenção? Júnior Guimarães, tomada lá. A minissérie conta a história do assassino em série Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, que ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee, contando desde a sua infância, passando por toda a sua saga homicida até a sua vida na prisão. Dahmer, um canibal americano, faz parte de um subgênero chamado True Crime, que são o quê? Produções que abordam crimes reais, seja em filmes, documentários, séries, minisséries, que pode falar ou sobre um crime em especial, geralmente algum que ganhou muita repercussão na mídia, ou sobre um criminoso em especial, de onde se destacam os serial killers. Como Ted Bundy, que tem filme e acho que um documentário na Netflix, Aileen Wuornos, que tem o filme Monster, Desejo Assassino, Henry Lee Lucas, que tem o filme Henry, Retrato de um Assassino, e vários outros. E o próprio Jeffrey Dahmer já foi retratado, por exemplo, no filme Dahmer, de 2002, onde o assassino foi interpretado por ninguém menos que Jeremy Renner, muito antes de se tornar o Gavião Arqueiro. E também no filme O Despertar de um Assassino. Só que mesmo a história de Jeffrey Dahmer ser bem macabra e ter potencial para gerar produções tão macabras quanto, esses dois filmes para mim nem chegaram perto. Mas essa minissérie da Netflix... São 10 episódios, a maioria deles muito assustadora e muito sufocante também. A violência dessa série pode não ser tão gráfica, tão sangue explícito jorrando pelo chão, mas o clima que ele proporciona, ele compensa tudo e transforma a experiência em algo muito difícil de continuar. Tanto é que existem relatos na internet de pessoas que começaram a assistir a série, mas não conseguiram terminar. Isso porque a ambientação está muito bem feita e muito bem apropriada para abraçar a fotografia muito obscura e ao mesmo tempo que consegue jogar foco em elementos-chave. E esse combo de qualidades já é escancarado no primeiro episódio com a apresentação do assassino. E a primeira coisa que nos apresenta esse assassino é o incômodo da vizinha com o barulho vindo do quarto dele. E quando a câmera corta do quarto dela para mostrar o que tem no quarto do Dahmer, aparece o quê? As mãos de Dahmer, um instrumento de corte, pia e muito sangue. Ou seja, a representação gráfica da minissérie inteira. E sem mostrar ainda o rosto dele. Eu achei brilhante a escolha da câmera em focar em parte do corpo dele, especialmente as mãos, enquanto ele ainda está em ação, ou seja, deixa para apresentar ele só em um determinado momento, que é quando ele está longe, fora de foco, e vem se aproximando para conversar com a vizinha, que se chama Glenda Cleveland, interpretada por Niecy Nash. Mas não é só barulho, é mau cheiro também. E essa reação ao cheiro se repete ao longo dos episódios, onde cada vez que mostram o rosto dela, ela se apresenta cada vez mais nauseada. E só com isso, ela pode até não saber de nada do que está rolando no vizinho, mas ela sente que existe uma grande malignidade ali. Mas o mais interessante é realmente o grande roteiro que consegue pegar um elemento-chave, que é a prisão de Jeffrey Dahmer, e transformá-la em um centro nervoso. E desse centro se irradiam todas as outras histórias, e cada uma delas tem a sua devida importância. E todos esses outros enredos
são bem concatenados com a trama central. E muito disso vem de um trabalho maravilhoso de edição e direção. Isso porque são várias épocas diferentes sendo contadas ao mesmo tempo e com muita transposição dessas épocas dentro de uma narrativa. E mesmo assim, a gente consegue entender tudo. Esse quebra-cabeças vai se montando de uma maneira tão automática e tão fluente que a gente nem sente que estamos vendo épocas diferentes. A gente nem sente que está precisando fazer esforço para juntar as peças. Um bom exemplo disso é o episódio que interrompe uma certa cena e dá a entender que vai ter um final feliz. E a edição corta para outra cena e retoma a cena anterior para poder dizer que não, a cena não tinha acabado. E o que era esperança acaba virando tristeza e desolação. E o início do episódio continua uma cena do primeiro episódio, que a gente pensa que a cena tinha acabado, mas não, ela foi só interrompida para continuar só mais adiante. E tudo isso tem a sua importância, tem a sua relevância para a narrativa e para a mensagem da série. Dos 10 episódios de Dahmer, existem 5 que se destacam para mim. 2 que são muito bem dirigidos, outros 2 que são muito emocionantes e revoltantes também, e um que para mim é o mais fraco de todos. Os 2 bem dirigidos são o primeiro episódio, que apresenta esse universo e conta com muita paciência e muito detalhe, e essa lentidão faz com que tudo fique mais denso e mostra o grau de periculosidade que é estar dentro de uma armadilha do Jeffrey Dahmer. E o episódio 8, que mostra depois da prisão como ficou a relação do assassino com o pai dele, o Lionel Dahmer, interpretado por Richard Jenkins. Já já eu falo sobre ele. Os 2 episódios emocionantes são o episódio 2, que mostra o que talvez seja o homicídio mais célebre dessa história toda, que foi a morte de um menino de 14 anos, e é esse episódio tão revoltante que começa de maneira muito forte 2 temas que são abordados pela minissérie a partir dali, que são negligência policial e discriminação de todas as formas. E para completar, eu não vou mais ouvir da mesma forma a música Please Don't Go. E o outro episódio emocionante é o de número 6, que conta a história de um rapaz negro e surdo chamado Tony. E o episódio que deixou um pouco a desejar foi, para mim, o último. Muita gente acusa essa minissérie de humanizar demais, de romantizar a história do assassino. Eu não vi isso. Na verdade, eu vi o oposto. Para mim, a minissérie dá voz às vítimas. E isso é importante porque ele mostra o imenso contraste entre o ponto de vista da vítima e o inferno que elas jamais poderiam imaginar. Só que no último episódio, realmente a série quase que descamba ali para essa romantização do assassino. E essa quase romantização acaba esticando um pouco mais esse episódio e faz com que ele dure mais do que ele deveria durar. E com isso, a minissérie acaba se encerrando de um modo um pouco mais tradicional. É um episódio bom, especialmente por causa da última cena. Mas ainda assim, ele é um episódio mais normal na frente do que foi apresentado até aqui. Mas qualquer problema perde força diante do elenco espetacular. Evan Peters simplesmente nasceu para ser Jeffrey Dahmer. O semblante, aquela fala calma, meio pausada, meio tímido, tudo isso ele consegue reproduzir e causar medo só com essa quietude que ele tem. Todos os maneirismos que ele tem já evidenciam que o Jeffrey Dahmer não era um gênio do crime. Ele era inteligente, carismático, sim. Ele era frio, sim também. Mas ele foi muito beneficiado pela falha das instituições públicas. E Evan Peters reproduz isso à perfeição. Eu não duvido de um segundo Emmy. Eat it. O único problema dessa grande e amedrontadora atuação do Evan Peters é que ela acaba escondendo outras 2 grandes atuações. A primeira atuação até já é comentada nas redes sociais de alguma forma, que é a de Niecy Nash como Glenda Cleveland, a vizinha do Dahmer. Ela consegue juntar tantas emoções ao mesmo tempo, como estranhamento, medo, repulsa, revolta, tristeza e
um certo ponto, orgulho também. E com tudo isso, ela acaba sendo a representante oficial do espectador dentro dessa trama. E a segunda atuação, essa sim, pouquíssima falada, é o trabalho extraordinário de Richard Jenkins, que interpreta Lionel Dahmer, o pai do Jeffrey. A cena em que ele descobre tudo que o filho fez, gente, vocês precisam ver o semblante dele. Ele fica paralisado, olhar atônito e aos poucos ele vai se desmanchando e ao mesmo tempo tentando se recompor. Uma atuação tão minimalista e ao mesmo tempo tão rica, tão cheia de detalhes, cheia de minúcias, de alma, de humanidade. Ele interpreta um pai que tenta levar o filho para cima, se revolta quando ele pisa na bola, mas ao mesmo tempo nunca deixa o filho de lado. Sempre manifesta carinho, amor, proteção e procura se culpar de tudo para tentar amenizar a culpa dele. E ele se torna ainda mais gigante quando ele interage com Evan Peters, quando pai e filho estão em cena. Gente, o que acontece quando esses dois estão em cena é algo de outro mundo, de tão fantástico. Por mim, pode dar o M para todos eles. E para quem gosta de conhecer esse universo de psicopatia e serial killers, existem duas referências bem interessantes nos episódios 8 e 10. No episódio 8 tem uma referência a um outro assassino conhecido chamado Ed Gein. É um trecho pequeno, mas muito bem filmado e que lembra muito a morbidez do filme Seven, Os Sete Crimes Capitais. Assista e depois me diz. E o episódio 10 tem uma referência a John Wayne Gacy, que é um outro assassino famoso, que ele acaba sendo usado como parte paralela da história. Só não vou dizer como para não entregar. E eu ainda acho que esses dois momentos fariam bons spin-offs. Mas por enquanto, ficamos com Dahmer, um canibal americano. É uma minissérie muito bem contada, bem escrita, dirigida, maravilhosamente interpretada, mas que eu não deixo como recomendação para ninguém, porque ela de fato é muito pesada, macabra, desconfortável, revoltante, justamente por sabermos que tudo isso aconteceu. Infelizmente. Parabéns a todos os envolvidos. Agora é sua vez de dizer o que você achou de Dahmer, um canibal americano. Você assistiu a série? Já conhecia a história de Jeffrey Dahmer? Já tinha visto os outros filmes? Comenta aqui embaixo pra gente saber, tá bom? E desse vídeo, você gostou? Então, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com os amigos, com a família, nas redes sociais e com outros fãs de filmes e séries True Crime. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência. Beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!